Abra a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Eu vou ler o versículo, do versículo 12 a 14 ao 27. E a minha palavra vai girar, em torno até o versículo 28. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, do versículo 12 ao 14, depois o 27. Diz o texto: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Versículo 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo e os seus membros em particular. Eu quero falar sobre igreja, a unidade dos membros em um só corpo. É isso que eu quero tratar aqui com vocês. Aqui na minha rapidíssima introdução, a eclésia, a Assembleia dos Santos. Você já sabe, e não custa nada voltar a informar você, que é importante você saber que só existe um corpo. É o que nós vemos no versículo 12. Um corpo. Porque assim como o corpo é um, a igreja de Cristo forma um corpo, não forma dois nem três, forma um corpo. Certo? Quando Jesus fala em Mateus 16, 18, eu edificarei a única igreja, Eu edificarei a única, minha, possessivo, igreja. Então, a igreja de Cristo é uma. Mas como é que tem a Assembleia de Deus, Batista, Metodista, Universal? Você está fazendo confusão com denominações, certo? A igreja é uma. É o que nós chamamos do corpo místico de Cristo. São as pessoas que entregaram a sua vida a Cristo, que obedecem à palavra de Deus e estão membrados do corpo de Cristo em uma denominação. Ok? Isto é a igreja de Cristo. Agora, a importância, da unidade dos membros no corpo de Cristo. Primeiro eu quero tratar sobre isso. Porque é importante da unidade dos membros no corpo de Cristo. A importância disso. Primeiro, uma questão de sobrevivência. Nenhum membro sobrevive fora do corpo. E nenhum corpo sobrevive se não estiver ligado à cabeça. Essa analogia de corpo humano com igreja e Cristo é para você entender a importância da igreja. Membros só vivem, só produzem, só são o que são se estiverem ligados a outros membros no corpo. Corpo só age, só faz, porque está ligado à cabeça. E a cabeça é Cristo. Então, por uma questão de sobrevivência. Porque se o corpo, se os membros funcionam, o corpo funciona. Se os membros não funcionam, o corpo não funciona e morre. Isso é importante você entender. Você precisa entender a importância do reconhecimento da dependência. Eu reconheço que a minha sobrevivência espiritual depende de eu estar ligado com outros membros no corpo. É o que diz o texto. Olha o que diz o versículo 21 e 22. E o olho não pode dizer à mão, não tem necessidade de ti, nem da cabeça aos pés, não tem necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são os mais necessários. Você tem que entender e reconhecer a sua dependência. Imagina se o fígado resolve dizer: não vou funcionar. O fígado do teu corpo é responsável por mais de 200 funções. Se ele não quiser funcionar, vai destruir muitos membros do corpo. Então, há uma dependência
importância de um dos outros. Você não sobrevive na vida espiritual se você pensar que você não precisa do outro irmão que está sentado aí do teu lado, mesmo que você não tenha intimidade com ele. Reconhecimento da importância. Não é questão de soberba, é questão de responsabilidade. Não é questão de soberba, é de responsabilidade. Você é importante no corpo de Cristo. Não, eu não sou nada não, quem sou eu? Quem sou eu? Eu não sou... Não, vamos lá? Olha o versículo 22 ao 24. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra, porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Olha que coisa incrível, está sendo dito aqui. Aquilo que parece que não tem valor, tem muito valor, que é a prova. Tira o dedo mindinho do teu pé para ver se você anda como você está andando. Arranca o dedo mindinho do teu pé. Você vai mudar a tua marcha. A maneira que você anda é porque você tem 5 dedos, meu brother. Em cada pé. Tira um dedinho mindinho. Que vai ter uma mudança do equilíbrio do corpo. Só para você ter a ideia da importância que você tem dentro do corpo. Você tem que reconhecer. Você tem que reconhecer. Você precisa reconhecer. Não é uma coisa qualquer. Você tem que reconhecer a importância da função. Versículo 17. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Então todos são importantes. Cada membro no corpo de Cristo tem um valor. Você aqui não é zero à esquerda. Você aqui não é descartável. Você aqui é importante para o funcionamento do corpo de Cristo. Você também tem que ter o reconhecimento da função dos outros. Não apenas da sua função. Versículo 21. E o olho não pode dizer à mão, não tem necessidade de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de ti. Você tem que reconhecer que o outro também é importante. Porque se você pensa que só o que você faz na igreja é importante, se você pensa, porque você prega, porque dirige departamento na igreja, porque realiza alguma coisa que até aparece e que só isso é importante, você tem que reconhecer que a função dos outros também é importante. O irmão que fica nessa portaria, o irmão que fica tomando conta de carro aqui dentro desse estacionamento, o irmão que fica lá fora tomando conta, não importa. O irmão que varre essa igreja, não importa. Todos são importantes e considere a importância dos outros. É importante para você reconhecer a diversidade no corpo. A diversidade no corpo, versículo 19 e 20. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. Presta atenção, meu irmão. A graça de Deus se manifesta de maneira multiforme, não uniforme. É multiforme, 1 Pedro 4,10. Exatamente porque a igreja é corpo, com membros diferentes. Então, meu irmão, não critique outras igrejas, outras denominações, porque não tem o nosso estilo, porque todas são necessárias, porque você é um indivíduo, a qualidade de ser único, insubstituível, incomparável, inconfundível, e Deus fez indivíduos, então para atender às individualidades, Ele manifesta a sua graça de maneira multiforme. Então, tem que ter assembleia, tem que ter batista, tem que ter presbiteriana, tem que ter universal, tem que ter do reteté, do fogo, do não fogo, igreja com fogo, sem fogo, meio fogo, toda com fogo. Tem que ter tudo isso. E todas são importantes. Não deboche, porque uma igreja tem um estilo diferente. Aqui pastor, e também não pense, porque aqui não, aqui a igreja é do poder, aqui tem poder, aí não tem fogo, aqui tem fogo. Tolo.
Temos que reconhecer a diversidade do corpo. Por exemplo, tem igrejas, é Deus que faz isso, é o corpo. Elas dão uma ênfase para expulsar a capeta. Uma ênfase. Se um demônio se manifestar em qualquer igreja evangélica, ele vai ser expulso. Mas tem igreja, meu irmão, que parece que a capetada toda que tem gente vai lá. Tem igrejas que trabalham ênfase, eu estou falando ênfase, em milagre, em cura. É uma ênfase. É uma ênfase. É a diversidade do corpo. O corpo não é igual. Os membros não são iguais, desculpa, o corpo é um. Então, isso é importante. Isso é muito importante para a vida do corpo. Sabe? Isso é muito importante para a sobrevivência da igreja, ter essa diversidade. Igrejas que são mais profundas na palavra do que outras. Igrejas que têm um louvor mais dinâmico do que outras. Isso faz parte. Agora, tem uma outra coisa importante, aqui eu vou dar um destaque, preste atenção. O reconhecimento da cadeia de autoridade que está no corpo. Isso aqui é muito importante. O reconhecimento da cadeia de autoridade que está no corpo. Primeiro, autoridade máxima, versículo 18. Autoridade máxima. Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. É aqui que muito pastor, não tem nada a ver com as ovelhas, tem a ver com a minha categoria, tem a ver com a minha classe. É aqui que muito pastor quebra a cara. Por isso que eu digo para vocês que eu não chamo ninguém. Eu peço a Deus para discernir quem Deus chama. Porque é Deus que coloca no corpo os membros como Ele quer. E você e eu não temos nada com isso. Porque se a igreja fosse minha, eu só chamava meus amiguinhos. Se a igreja fosse minha, eu só trabalhava com quem minha mulher gosta. Se a igreja fosse minha, eu só trabalhava com quem eu acho ele legal. Eu não acho legal, acabou para ele. Esse aqui é um problema de muito pastor que pensa que a igreja é dele. A cadeia de autoridade da igreja, que nós temos que reconhecer, primeiro Deus. Deus é o Senhor da igreja. A igreja não é para eu botar meus amiguinhos para ser pastor da igreja A ou da igreja B ou chefiar o departamento, mas aqueles que Deus levanta para cada área do corpo, e eu sou obrigado a reconhecer isso. Eu disse hoje aqui de manhã, porque estava transmitindo para tudo que é a ADVEC, então a palavra aqui muda um pouquinho, porque eu estava falando com tudo que é igreja e tudo que é pastor. Meu caro, você não vai colocar gente que tua mulher gosta ou não gosta. Não gostei dessa mulher na união, nas mulheres vitoriosas. Não gostei. Essa mulher é uma bruxa memeia. Essa mulher não vai com a minha cara. Não estou perguntando se minha mulher gosta ou deixou de gostar. Não estou perguntando se a mulher de pastor gosta ou deixou de gostar. Porque quem coloca os membros no corpo é Cristo. Para de ficar falando de pastor. Para de ficar falando de pastor. Porque é Deus que coloca quem Ele quer. Ele é soberano. É a autoridade máxima na igreja. E não é você. Nem os teus caprichos. Nem o teu jeito de ver ou de ser ou do que você quer, mas é Deus, porque a igreja é dele e Ele põe quem Ele quer. Por isso que quando meu sogro faleceu, na decisão dessa igreja aqui, quem é seu pastor, eu sabia que pelo campo normal e natural, a chance era minha. Eu sabia. Eu não sou idiota, não sou alienado, nem falso humilde. Eu sabia que no voto ninguém ia me ganhar. Porque se tem mais de um candidato, tem que ir a voto. E eu sabia que não ia ninguém aqui me ganhar no voto. Ia tomar lambada no voto aqui. Qualquer um que viesse disputar comigo. Mas a questão não é o que eu sabia. A questão é o que Deus queria. Mesmo eu sabendo que eu ganhava no voto de qualquer um, eu fui pedir a Deus sinais.
porque a igreja não é minha. Senhor, tu quer que eu seja pastor? Será que sou eu? E se for eu? Eu quero esse sinal. Eu quero uma comprovação. Porque isso aqui não é lógica. A questão não é lógica humana, é Deus, a igreja de Jesus. Agora eu estou falando da cadeia de autoridade máxima. Agora, dentro do corpo tem uma cadeia de autoridade que está aqui no texto, versículo 28. Olha a cadeia de autoridade que está na igreja. E uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolo, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos e variedade de línguas. Então, vamos ver a cadeia de autoridade. Olha que coisa incrível. Os 3 primeiros, e ele nomeia, primeiro, segundo e terceiro, depois ele fala do resto, em uma ordem. Mas ele salienta quem é primeiro, quem é segundo e quem é terceiro. Os 3 primeiros são ministros do Evangelho. São 5 ministérios. Ele cita 2. A ênfase de Paulo é para o povo entender que a autoridade máxima na cadeia de autoridade da igreja são os ministros do Evangelho. Esse aqui é a primeira instância da cadeia. E é tão distante que o primeiro lugar e o segundo lugar e o terceiro lugar são ministros do Evangelho. Isso é a cadeia de autoridade. Se você não entender isso, meu irmão, você vai quebrar princípios. Aí olha, para que Paulo era o cara. Agora, olha só o que ele está falando aqui. Primeira cadeia de autoridade são ministros do Evangelho. É o que ele está dizendo aqui. Depois disso vem milagres, dons de poder, dons de curar, dons de poder, socorro, obra social, governo, administração e, por último, variedade de línguas. E por que Paulo botou isso aqui por último? Sabe por quê? Porque na igreja de Corinto isso aqui era o primeiro. Eles achavam que um crente que falava línguas, isso era o máximo, a experiência emocional, espiritual. Tanto é que o capítulo 14 é um compêndio para regulamentar o falar em línguas na igreja. Paulo disse assim: o que vocês pensam que é primeiro é o último. Porque quando alguém na igreja de Corinto falava em línguas e falava em ministério, esse cara é o santo dos santos, esse cara é o cara que tem comunhão com Deus. Paulo diz assim: vocês estão pensando que é isso? Vocês estão pensando que isso é o primeiro? Isso é o último. Portanto, irmão, quando você corre atrás de profeta, não estou falando ministério, por favor, ministério profético e dom de profecia. Quando o irmão levanta e fala uma profecia, ele não é profeta, Deus está usando ele no dom de profecia. Ministério profético é aquele que vem e alerta, confronta o povo, diz ao povo aquilo que Deus quer, o perigo que está ocorrendo. Como Deus me fez, eu sou uma voz profética na nação. Quem é que tinha autoridade para falar de divórcio? Quem é que está falando aí? Então me levanto e me posiciono, porque eu estou vendo que a coisa está virando uma bagunça na igreja. Então eu sou uma voz profética, está aqui o alerta. É ministério, não é dom. Aí quando você corre atrás de alguém, porque tem visões, porque tem revelação, porque fala profecia, aí você está no caminho de quebrar a cara. Porque Deus pode usar alguém para trazer uma visão, como já trouxe para mim. Deus pode usar alguém para falar uma profecia, como já falou para mim. Eu não estou menosprezando os dons espirituais. Eu estou menosprezando a prioridade que você dá. É isso que eu estou te ensinando. Deus pode usar quem Ele quer para falar com você. Mas quando você vai atrás disso, é que você acha que isso é mais importante. Porque a gente só vai atrás daquilo que nós damos importância. Então, se você, ao invés de pedir um conselho a um pastor, vai na casa do irmão Joãozinho Sapatinho de Fogo, na casa da irmã Mariazinha, vê tudo, porque ela vai dizer alguma coisa para a tua vida, você está quebrando uma cadeia de autoridade que está na Bíblia. Deus pode usar o irmão Joãozinho Sapatinho de Fogo, e usa. Deus usa a irmã Mariazinha, que revela tudo, Deus usa. Mas você não pode ir atrás disso, porque quando você vai atrás para ter uma resposta, você quebra uma cadeia de autoridade, e aí a irmã, quem usa é Deus, mas ela não está revestida de autoridade para te dar um conselho.
aquela irmã que fala profecia, aquele irmão que tem visões fantásticas, que já acertou 10 coisas da tua vida. Aí você vai dizer para ele: irmão, eu estou com um problema com meu marido. O que o senhor fala? Lascou-se nas comanaias toda você, meu brother. Porque esse irmão não tem autoridade para falar isso para você. Você quebrou a cadeia de autoridade. Ah, se os crentes entendessem isso, evitaria muito problema e decepção no meio da igreja de Cristo. Evitaria muito problema na igreja de Jesus. Gente que só vive atrás disso. Você está quebrando uma cadeia de autoridade, meu irmão. Deixa Deus usar quem Ele quer. Ato soberano de quem é o primeiro na igreja. Se Deus quer falar com você através de uma profecia, então Ele vai falar. Ato soberano de Deus. Agora, se você vai para isso, para poder ver o que Deus quer falar, igual alguns da ADVEC estavam indo num cara, lá no Recreio dos Bandeirantes, que revelava tudo, que profetizava tudo, que falava tudo, e o cara papando por aí afora, bagunçando, deitando e rolando, e um monte de abestada atrás de um pilantra desse. Tá certo? Atrás. Aí me disseram: tem gente da ADVEC lá. Eu falei: não acredito. Eu falei: não acredito que um povo que está experimentado na palavra, o que quer? Quer ouvir Deus falar. E o cara dá mensagem por Facebook, Instagram, Zap, o cara revela tudo. E ainda bota um profeta que diz que está na África, mas que eu tenho minhas dúvidas, mas deixa eu para lá. E aí, profeta, olha, eu estou vendo aqui, irmão João, você agora, olha Deus. Isso é uma safadeza, uma bandidagem, sabe? Não quebre essa cadeia de autoridade para você não ter problemas na tua vida espiritual. E importante para o corpo, deixa eu dizer para você, você jamais vai cumprir o seu propósito fora do corpo de Cristo. Propósito é a razão da sua existência, é o objetivo desejado. O propósito da tua vida passa pelo corpo de Cristo, porque o propósito da igreja está entrelaçado com o seu propósito. Agora, deixa eu falar alguma coisa que pode ser prejudicial ao corpo. Alguma coisa que pode ser prejudicial ao corpo. Perigos para o corpo. Primeiro, contaminação. Coma uma comida estragada para ver o que é bom para a tosse. Beba uma água que tenha certas bactérias, micróbios, para ver o que pode acontecer. Pode até matar. A contaminação é uma coisa muito séria. Em 1 Coríntios capítulo 5, a igreja de Corinto, a excelência dos dons espirituais, a igreja do poder, a igreja do fogo, a igreja dos milagres. Paulo pega e escreve no capítulo 5 uma mensagem para a igreja de Corinto. Eu estou ouvindo dizer que há coisa no meio de vocês que nem entre os gentios se tem. Alguém que está com relacionamento sexual com a mulher do pai. Aí você pensa: eu pensei que eu tinha visto tudo, pastor. Até lá já tinha isso? Meu filho, aprenda uma coisa. Desde que o pecado entrou no mundo, o que muda é a tecnologia. O homem é a mesma coisa. Aprendeu? Por que Jesus falou que assim como nos dias de Noé, assim será a vinda dos filhos do homem? Olha o que Jesus falou. Dias de Noé? Coisa de mais de 3.000 anos atrás? Coisa de 4.000 anos atrás, melhor dizendo. Desculpa, deixa eu corrigir, porque antes de Abraão. Coisa de mais de 4.000 anos? A devassidão e a depravação moral, meu brother. Desde que o homem caiu. E aí Paulo vai dizer, em 1 Coríntios 5,6, vocês não sabem que um pouco de fermento leveda toda a massa? O que Paulo está dizendo? Vocês estão permitindo gente que está vivendo em pecado dentro da igreja. É isso que Paulo está dizendo. A contaminação. Perigoso para a igreja. O que é perigoso para a igreja? Divisão. A divisão, meu irmão. Membro dividido não dá certo. O fígado quer uma coisa e o estômago quer outra. E o pâncreas quer outra. Você morreu. A divisão gera
problemas graves no corpo de Cristo. Olha o versículo 25. Para que não haja divisão no corpo, mas antes temos os membros igual cuidado uns dos outros. Porque a divisão é prejudicial. Por isso que eu mantenho aqui a igreja numa unidade. E deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Quando uma igreja ela é mantida na unidade, quem quiser dividir vai quebrar a cara. Por isso que qualquer pastor aqui da DEVEC quiser sair daqui e dividir a igreja, o ministério dele vai falir. Mas pastor, eu conheço um outro pastor que dividiu uma outra igreja e está indo em vanta em popa. É porque aquela igreja não obedeceu o princípio da unidade. Então ele se dá bem. Aqui não, aqui o cara quebra a cara. Por quê? Porque ele está participando da divisão do corpo. E quem divide não vai se dar bem. Foi Jesus que falou que reino dividido é devastado, casa dividida não subsiste. Ele ainda continua dizendo que ele estava expulsando demônio por Belzebu. Ele falou, se diabo expulsa diabo, está dividido. Se nós temos lutas entre nós, estamos divididos. Vamos ter problemas. A divisão traz perturbação para o corpo de Cristo. O que traz problemas? Perigos para o corpo. A inutilidade. Um membro inútil gera uma paralisia em alguma área do corpo. A inutilidade. Não, eu não estou produzindo nada. Jesus falou em João 15,16, que não foi vós que escolhestes a mim, eu que escolhi a vós e vos nomeei para que vades e des fruto, a fim de que o vosso fruto permaneça e tudo quanto pedir ao Pai, Ele vô-lo conceda. Quando Jesus fala da parábola dos 2 servos, em Mateus 24, a partir do 45, é um servo bom, fiel e um servo mau. Um servo produtivo e improdutivo. Na parábola dos talentos, de capítulo 25, a partir do versículo 14 de Mateus, a mesma coisa. É um servo bom, produtivo de talentos, e um outro que enterra talentos, que é chamado de mau. A inutilidade, se você não produz nada no corpo de Cristo, você pode paralisar coisas no corpo. Isso é sério. E o que mais? O que mais? Mais uma aqui que pode trazer prejuízo ao corpo de Cristo. Corpo estranho. Você sabia que uma mulher, quando está na gestação, o pequeno bebê é protegido por uma cápsula, porque o corpo da mulher interpreta que aquilo é estranho. Então, para não matar e não jogar para fora, Deus que é sábio, Ele é que criou o corpo, então o pequeno bebê está protegido numa cápsula para não ser morto pelo próprio corpo, porque o próprio organismo reage. Tem alguma coisa estranha aqui que não faz parte de nós. Então vai botar para fora. Olha que coisa incrível. Corpo estranho. Paulo, ao tratar desse caso, em 1 Coríntios 5, versículo 3, ele diz: tirai dentre vós esse iníquo. Mandou botar para fora o corpo estranho. Ai, pastor, por que exclui da igreja? Por que exclui do hall de membros? Porque passou a ser um corpo estranho. Eu não estou falando de pecado, que eu também peco, meu irmão. Se você peca, eu também peco. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de gente que vive na constância da iniquidade. Vira corpo estranho. E corpo estranho não pode estar no corpo de Cristo. Linha na pipa. É jogado para fora. Agora, eu quero falar para você de coisas importantes para o corpo. Essa analogia de corpo humano com a igreja, para a gente entender. Deus traz uma linguagem para o homem entender. Número 1, importante para o corpo. E você sabe, alimentação. Alimentação é fundamental para a sobrevivência do corpo. Qual é o principal alimento? Jesus declara em João 6,35: eu sou o pão da vida, quem vem a mim não terá fome, quem crê em mim não terá sede. Então, na igreja, Jesus tem que ser pregado. Jesus. Não adianta vir com autoajuda, não adianta vir com coach, não adianta vir com frase de efeito, não adianta vir com frase de efeito espiritual de movimento, não adianta nada disso. Jesus tem que estar aqui, tem que ser falado, tem que ser anunciado, tem que ser pregado, porque Ele é o principal alimento.
A palavra de Deus tem que ser pregada. Não vem aqui vir aqui com o negócio de Flávio Josefo. Você até pode falar para exemplificar sua mensagem. Segundo um escritor tal, mas você está centrado na palavra. Tem cara que filosofa o tempo inteiro. É filosofia, 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 filosofia. Teologia filosófica. Até para mostrar conhecimento. Tá bom, o que tu está querendo ensinar, ô cabra? Qual é o fim disso para edificar o povo? Porque a palavra tem poder. Vivifica-me segundo a tua palavra para que viva e não me envergonhe da minha esperança. Salmo 119, versículo 116. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. É a palavra. Como nós podemos purificar nossa vida? Escondi a tua palavra no meu coração. Hebreus 4:12. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas, é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. É a palavra. A palavra produz fé, a palavra produz santidade, a palavra produz prosperidade, a palavra produz comunhão com Deus, a palavra desnuda a nossa vida. É a palavra, alimento sólido para a igreja. Hebreus 5,14 diz que o alimento sólido é para os maduros, os quais, em razão dos sentidos, são exercitados tanto para discernir o bem como o mal. Comida sólida é para quem é maduro. Quem não é maduro quer aguinha com açúcar. Quem não é maduro quer frase de efeito. Quem não é maduro só quer palavra que mexa com as suas emoções. Quem não é, mas quem é maduro? O alimento sólido é para maduros, os quais, em razão do costume, têm os seus sentidos exercitados, tanto para discernir o bem ou o mal. Não estou falando de intelectualidade secular. Você pode ser uma pessoa com escolaridade pequena, mas como você é instruído na palavra, você discerne coisa que doutor não discerne. Aqui que está a importância, o tipo de comida vai dar a você o grau de discernimento que você tem. Isso aí não é Deus, não. Não. Não é não. Igual a mulher que aparece de vez em quando nas redes sociais. Não. Não vai não. Não é não. Não é não. Não é não. Isso aí não é Deus, não. Isso é da cabeça dele. Isso aí é emoção pura. O cara está aqui, ó. Meu Deus, como é que essa igreja não vira? Por que ela não vira? Porque aqui não tem trouxa. Por isso que a igreja não vira. Prega aí, meu brother. Se você tiver um dia que tem uma unção sobre você, a igreja vai perceber e vai virar. Mas eu não estou preocupado que a igreja vai virar. De cabeça para baixo, vai virar o quê? Estou preocupado com isso, estou pregando em pregar a palavra. Agora, se o Espírito Santo quiser derramar poder, fogo, sacudir a igreja, está comigo. Ele é que quer, ele é que faz. Um dia aqui, um domingo desse aqui atrás, 2 domingos atrás, eu fico só observando como é que é o vento do Espírito na igreja. Está um culto normal, tranquilo como esse aqui. Aí, eu autorizo o pastor, bota a tua mulher para cantar um hino, antes de você pregar. Põe a tua esposa para cantar um hino. A mulher sentou aqui nesse piano aqui. Começou, meu irmão, o ambiente. Sem forçação de barra, sem nada. Só aqui no piano, cantando aqui. Mudou o ambiente, a atmosfera. Porque isso é Deus que faz. E quando eu quero virar, eu levo você para autossugestão e manipulação. E aí eu levo as pessoas a uma imaturidade. Por isso que eu prego a palavra aqui. Porque aí quando vem um cara aqui, que eu não controlo o que pregam, os pregadores, mas eu fico só olhando. Quando vem um pregador aqui, e que ele muitas vezes não conhece o povo da Devé, aqui, pá, e o povo está assim. Amém? Glória a Deus. Mas não virou. E aí ele força a barra. E como tem na igreja crentes até meninos, aleluia! Lata vazia. Sabe, meu irmão, uma igreja que come comida sólida não fica satisfeito com quibe. Não fica satisfeito com McDonald's.
Não fica satisfeito com docinhos. Eu estou acostumado com mocotó, brother. Eu estou acostumado com angu. Eu estou acostumado com feijão e arroz. Eu estou acostumado com rabada. Eu estou acostumado com picanha, aleluia. Eu estou acostumado, é com couve, é com batata, é com cenoura, é com brócolis. Eu não venho para cá, de vez em quando eu como até um quibe. De vez em quando eu como até uma coxinha de galinha. De vez em quando até uma esfirra. De vez em quando até um joelho, queijo com presunto, chamado de joelho da minha época de garoto. Até eu como. De vez em quando até bebo um refrigerante, coisa que eu raro beber. De vez em quando um suco, mas não, é água, água, água. Água, 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 comida que sustenta, comida que fortalece a palavra em Jesus. Aqui tem que ser Jesus e palavra, palavra Jesus, Jesus e palavra em Jesus, Jesus e palavra em Jesus, e a igreja vai marchar cheia de saúde espiritual. Fundamental para o corpo, alimento. 2, limpeza. Limpeza. Sujeira mata. Sujeira espanta. Sujeira fede. Efésios 5, 26 e 27. Para a santificar com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja santa e gloriosa, sem mácula e sem ruga. Olha o que purifica, é a palavra. A palavra é alimento e a palavra purifica a igreja. Quando eu estou pregando a palavra, eu me desnudo, porque ela me confronta. Ela mostra meu erro para eu poder deixar. É o poder da palavra. É a palavra. Olha outra coisa importante para a igreja, proteção. A proteção externa. Quando em 1 João 5,18, aquele que é de Deus, o maligno não lhe toca. Tem uma proteção, e tem a proteção interna. Está aqui no texto que eu li, olha a proteção interna como é que é. Olha que coisa interessante, versículo 25. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. A proteção externa Deus dá, a proteção interna nós damos. Um protegendo o outro, um cuidando do outro. É interno. Você está vendo um irmão com problema? Dá uma palavra. Você está com problema? Vai lá falar com o pastor. E você não dá uma palavra. Ô meu irmão, estou orando por você, isso vai passar. Ele quer ouvir uma palavra. Ele não quer ouvir uma mensagem, irmão. Ele quer ouvir uma palavra. Mensagem deixa comigo. Ou com quem prega aqui. Quer ouvir uma palavra. Está machucado, está doído, está com problema, e você vem. Meu irmão, é assim mesmo, a coisa vai piorar. Eu não preciso de diabo. Um crente, se eu estou passando por um problema, e um cara vem para cima de mim e diz assim, tu ainda não viu nada. Não precisa, nem o capeta precisa ser contratado. Sabe? Uma palavra, proteção interna. Vamos embora, meu irmão. Cadê você? Você não vem há um mês na igreja, o que aconteceu? Você conhece a pessoa? Sabe do telefone dela? Eu não te vejo na igreja há um mês, rapaz. Está acontecendo alguma coisa que eu posso te ajudar? Rapaz, que evangelho é esse? Isso é fundamental para a igreja. A proteção. Outra coisa fundamental para a igreja, movimento. Escute. Se você ficar 90 ou 100 dias no CTI de um hospital, você vai ter que fazer fisioterapia. Para poder ter os movimentos de novo de mãos, de pés para andar. Se você ficar parado, atrofia, encolhe, diminui. Tem que ter movimento. Agora escute isso. Ai meu Deus, os pentecostais tinham que ler isso, mas ler e interpretar. Em Atos 4:31 diz assim: e moveu-se o lugar que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Movimento interno para produzir movimento externo. O movimento do Espírito dentro da igreja é para produzir movimento externo. Quando o fogo cai, quando o poder desce, quando o Espírito Santo produz movimento aqui,
é para produzir movimento daquela porta para fora. Não, eu quero ficar aqui. Ai, que coisa linda. Muito poder, meu Deus, que fogo. Eu estou aqui arrupiado eu estou. Meu Deus, é muito fogo. Ai, aleluia. Ai. E quando sai daquela porta para fora, o pecador não vê fogo. Não vê poder, meu Deus do céu. Tem que ter movimento. E movimento é você agir. Movimento é você realizar. Tem que ter movimento, tem que pregar o evangelho, tem que orar, é movimento, tem que ler a palavra, tem que vir para a igreja, tem que ajudar o irmão, tem que atender o necessitado, é movimento. Igreja tem que ter movimento. Senão ela fica atrofiada. Fica atrofiada, meu irmão. Igreja, olha, para mim, para conclusão, fundamental para o corpo, crescimento. Crescimento produz estabilidade, sustentabilidade e amadurecimento. É o que o crescimento produz. Estabilidade. Por que criança não fica em pé? Não tem estabilidade, tem que crescer. Estabilidade, sustentabilidade e amadurecimento. E outra, crescimento na igreja é ato contínuo. Efésios 4:3. Até que todos nós cheguemos à unidade de fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, a estatura completa de Cristo. Crescimento é ato contínuo. Quando a gente fala do processo de santificação, é o aperfeiçoamento da imagem moral de Deus em nós, para entrarmos no estado de santidade, imagem perfeita e gloriosa. Primeiro é processo, depois é estado. Processo de santificação para entrarmos no estado de santidade. Processo. Seguir a paz e a santificação. Seguir. Movimento constante, rumo ao crescimento. O que você tem que entender, meu irmão, é que vida cristã, você não pode se conformar. Ah, pastor, eu não posso me conformar com a minha posição? Não. É com o status dentro da sua posição, porque é Deus que coloca. Se você não estiver conformado com a sua posição, vai reclamar com Deus. Mas você não pode estar conformado com o estágio que você tem na sua função. Você não pode estar conformado com a sua produtividade, porque é crescimento. Crescimento naquilo que Deus colocou você para fazer e crescimento naquilo que todos nós temos que fazer, sermos produtivos. Eu vou concluir a minha palavra dizendo essas coisas aqui. E vou concluir. Número 1. Não se esqueça, por favor. A igreja tem dono e o nome dele é Jesus. Se você pensa que você é dono de alguma coisa aqui dentro, meu filho, tira o cavalo da chuva. Tira o cavalinho da chuva. Versículo 27 do capítulo 12. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. A igreja de Jesus. Aqui ninguém é dono de departamento nenhum. E quando você pensa que é dono, está na hora de sair. Porque aqui ninguém é dono de nada. Eu não sou dono dessa igreja. Pastor de igreja afiliada não é dono dela. Aqui não tem dono de departamento de jovem. Não tem dono de departamento de criança. Não tem dono de departamento de adolescente. Não tem dono de intercessora. Não tem dono de departamento de homem. Não tem dono de obreiro. O dono da igreja, o nome dele é Jesus Cristo. Não se esqueça, meu irmão, eu estou na conclusão. Não existe vida cristã fora do corpo. Cheguei para você que está me acompanhando pela internet e pelas redes sociais. Se caso você está me acompanhando porque está doente, porque tem escala de trabalho, porque está cuidando de uma pessoa, ok. Mas se você pensa que existe igreja online, estou com pena de você. Não existe vida cristã fora da igreja, do corpo. Fígado, baço, coração, seja o que for, se tirar do teu corpo tem hora, dia e momento para ser transplantado, senão apodrece. A igreja online,
Você é um filho do Satanás que inventa uma pataquada dessa para destruir os membros do corpo. Igreja é isso aqui, você tem que estar perto de um, perto de outro, ouvir um, ouvir outro. Você pensa que não, vira aí para o teu irmão que está aí da direita e diz uma palavra para ele. Você está sendo boca de Deus, você está falando alguma coisa. Igreja é isso aqui, rapaz, é interação pessoal. Quem é teu pastor? Eu já sei, fica tranquilo. Qual é a igreja que você está? Por quê, irmãos? Por quê? Isso é importante. Porque eu estabeleço uma norma aqui na igreja para todos os evangelistas e conferencistas. Aqui tem grandes pregadores. Eu quero ver vocês no primeiro domingo me assistindo e me ouvindo. Por quê? Pastor, quer ser metido aí, quer que os caras sentem. Não. É vida para vocês. Porque eles são membros do corpo, eles têm que estar aqui interagindo. Não podem estar na igreja só para falar. Eles têm que ser ministrados, porque eles são membros do corpo. Então eu coloco uma ordem. Quer ser evangelista da DEVEC? Quer ser conferencista da DEVEC? Na Santa Ceia eu quero ver me ouvindo. Não porque sou eu. É saúde para você. Porque você é membro do corpo e você não sobrevive fora dele. Pode ter teologia, pode ter poder, pode ter fogo, pode ter o que for. Vai sucumbir. Porque eu já vi grandes evangelistas serem destruídos. Por quê? Pergunta quem era o pastor deles. Pergunta qual igreja que ele ia para sentar e ouvir. Pergunta. Eu não cheguei ontem na igreja evangélica, eu sei o que é que eu estou falando. Agora outra, preste atenção que eu vou falar aqui para você, que é muito importante. Gere bem-estar. Gere bem-estar. Versículo 26. De maneira que se um membro padece, todos os outros membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os outros membros se regozijam com ele. Meu filho, gere bem-estar na igreja. Para de arrumar confusão, para de arrumar briga, para de arrumar confusão, guerra, fofoca, disse-me disse. Deixa a vida dos outros, rapaz. Gere bem-estar. Você está aqui, eu falei hoje de manhã para os pastores que estavam aqui, e estou falando para todo o povo, meu filho, não massacra as ovelhas de Cristo não, cuida bem dessas ovelhas. Não é porque você dirige um departamento que você vai humilhar ninguém aqui. Não é porque você é mulher de pastor que pensa que vai rodar a baiana aqui. Vai ter que rodar para mim, filha. Gere bem-estar. Não se use de uma posição para massacrar, porque aqui eu sou líder dos obreiros. Eu falei aqui para pastor, não, eu sou igual Malafaia. É igual Malafaia? Qual o preço que tu pagou? Quantas horas de trabalho você trabalha por dia? Eu nos últimos 15 dias, Deus me inspirou, disse, mostra o teu dia a dia para os pastores da tua igreja. Temos, no Zap o grupo dos pastores que dirigem a igreja. O Espírito Santo falou comigo, mostra. Porque tem muita gente enganado. Aí eu mostrei o meu dia a dia para eles. 15 dias. Hora que eu acordo, hora que eu estudo a Bíblia, hora que eu saio de casa, o que é que eu estou fazendo, a hora que eu entro em casa, a hora que eu viajo, a hora que eu acordo de madrugada para orar. Teve irmãos que disseram assim, eu já estou cansado, pastor, pelo amor de Deus, eu já estou cansado. Ué, você pensa que eu acordo 11 horas da noite? Eu quero ser igual a Malafaia? Qual o processo que você recebeu para defender o povo de Deus e vem aqui com essa conversa? Só que é o lado da autoridade? Vai pagar o preço, vai trabalhar 12, 14 horas por dia, vai orar todo dia de madrugada, vai botar para quebrar, importa se está doente ou se está bem, vai fazer a obra de Deus. Quer dizer, eu sou igual a Malafaia, porcaria nenhuma, que ninguém é igual a ninguém, eu sou igual a pastor José Santos, que eu sou igual a pastor José Santos, patavina nenhuma, rapaz. Seja você, trate bem as ovelhas de Cristo, cuide do povo. Quando é que eu maltratei alguém? Quando é que eu pisei na cabeça de um membro da igreja e vem para cá com essa conversa? Porque já chegou no meu ouvido. Fulano aí, meu irmão, não atende ninguém. Acaba o culto, sai pela porta, nunca para no púlpito para falar com ninguém. E o cara aí pisa, a mulher do cara roda a baiana em cima das irmãs. Todo mundo com medo. Eu falei, deixa eu chegar aqui no meu ouvido para ver se ele vai sobrar onde ele está. É só me dar nome, é só eu comprovar.
cuide das ovelhas, gere bem-estar. Você está aqui para promover paz. Você está aqui para promover alegria. Você está aqui para promover os irmãos. Você está aqui para gerar bem-estar no corpo de Cristo. Penúltimo, cuide de você, para que você possa cuidar de outros. Quando Paulo diz em 1 Coríntios 10, 12, quem está em pé, cuide para que não caia. Cuida de você. Você está muito preocupado com a vida dos outros, esquecendo a tua. Desculpa o ditado popular, olha para o teu rabo, macaco. Na linguagem popular. Fica tão apreensivo com a vida dos outros, que você não tem autoridade para falar nada, não tem autoridade para resolver nada, não tem autoridade para mudar nada, e esquece da tua vida. Eu gostaria de você lembrar que você tem filhos, ou se não tem, vai ter. Eu gostaria de te lembrar que você tem família. Cuidado com a tua língua. Cuidado com o que tu fala do filho dos outros, da mulher dos outros. Cuidado. Meus irmãos, o império da maldade é uma coisa tão grande. Tão grande. Eu tenho uma cunhada que trabalha comigo há 20 anos, a Elba. A editora começou na casa dela. Ela não tinha filhos, eu queria criar uma editora, não tinha lugar, comecei na casa. Trabalha comigo há 20 anos, toma conta da editora. Minha cunhada, irmã da minha esposa. Irmã da minha esposa, minha cunhada. O império do mal é uma coisa tão grande. Estou contando isso aqui como experiência. Eu nunca falei isso aqui na igreja. Eu estou falando isso porque isso é coisa lá de trás. Umas línguas que o diabo não precisa nem emprestar nada, ele já é completo, a pessoa. Chegou na ouvido da minha esposa, a covardia. Minha esposa debaixo de um estresse emocional grande. Quando a minha filha menor, o namorado engravidou. A minha filha menor, o namorado engravidou. Isso foi uma das coisas mais violentas sobre a Elisete. Porque Elisete, desculpa com todo respeito a todas as mulheres e mães aqui, mas minha mulher é au concurso. Todo dia de manhã, Bíblia com as garotas, texto no guarda-roupa, cuidado máximo, e falando, minha filha, se guarde, Quando a gente recebe o choque, que a minha filha menor estava grávida do namorado, a Elisete deu um grito, que eu pensei que ela ia ter um colapso, um infarto. No meio dessa tempestade de pressão, gente da igreja que conhece minha esposa, no momento mais terrível, ainda chegou no ouvido da minha esposa e disse assim, olha, cuidado porque o Silas vai acabar caindo com a tua irmã. Você sabe o que é uma maldade? Porque a pessoa vendo que eu tenho relacionamento, porque a pessoa que cuida, não sabe nem o nível de relacionamento que eu tenho, certo? Com a minha cunhada, uma garota direita, bem casada como eu. Na hora da crise da minha mulher, por causa de uma filha, ao invés de trazer uma palavra de consolo, de ajuda, ainda vieram, e a Elisete ficou perturbada com isso. Guarda a tua língua. Psst. Se você não tem uma coisa boa para dizer para um irmão, cale a boca. Cale a boca. Até o tolo, quando se cala, se passa por sábio. Gente com palavras más, perversas, dentro da igreja, para machucar, para ofender. As pessoas estão mal resolvidas consigo mesmo e querem que outros fiquem maus como eles, dentro da igreja. E em último lugar, todo o corpo, que é a igreja de Cristo, depende de Cristo. Colossenses 1,18 diz, Ele é o cabeça do corpo da igreja, o
princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha proeminência. A igreja está crescendo, é Jesus. Estamos inaugurando igreja, é Jesus. Você está se dando bem naquilo que você está fazendo aqui, é Jesus. A igreja, vamos comprar uma propriedade, é Jesus. Você está prosperando, é Jesus. Tem porta de emprego, é Jesus. Teve um problema solucionado, é Jesus. É Jesus. Nós dependemos de Cristo e sem Ele nada podemos fazer. A igreja depende de Jesus.